Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo semanal da obra Paulo e Estevão, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que tenhamos a ambiência adequada ao estudo, vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 39, intitulada Entra e Coopera. Emmanuel nos trouxe a passagem narrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Vamos ver o que Emmanuel nos traz como considerações sobre essa passagem narrada em Atos dos Apóstolos. Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com o Cristo. Se o Mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir a palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. O Mestre ensina aos discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas, se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na Terra, porquanto, no trabalho sincero de cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Então, nós precisamos estar dispostos e nos apresentarmos ao Jesus. Jesus, o que queres que eu faça? Vamos orar? Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez unidos para nos dedicarmos ao estudo da obra Paulo e Estevão. Sê conosco, Senhor, neste momento em que dedicaremos todo o nosso pensamento e a nossa atenção à história que continuará a ser narrada. Que nosso anjo guardião esteja conosco também, nos auxiliando, nos inspirando, nos ajudando a melhor compreender as lições que teremos diante de nós no estudo de hoje. Abençoa-nos, Senhor, nesta tarefa de estudo e de aprendizado.
Que assim possa ser, graças a Deus. Então vamos seguir o nosso estudo da obra, essa maravilha, não é? Que nós temos nos aprofundado há tanto tempo. Voltando então ao estudo da semana passada, aqui nas minhas anotações, nós estávamos lá e encontramos Paulo recebendo Abdias, não é? O emissário que levou a carta de Tiago, pedindo ajuda para resolver os sérios dramas que atingiam a igreja de Jerusalém. Então Paulo ele já estava se preparando, já cogitando a sua viagem para Roma, mas chegou essa carta pedindo ajuda. A princípio, né, ele ficou contrariado e entendeu que precisava atender ao chamado do apóstolo. Pois a igreja assim necessitava, porque haviam as perseguições que haviam sido retomadas, as perseguições aos cristãos, né, que haviam sido retomadas, e diante do afastamento, da notícia do afastamento de Simão Pedro e da vontade do Sinédrio que queria a sua presença. O Sinédrio queria que Paulo estivesse lá para eles debaterem. Teve então Paulo, naquela noite de muita angústia, de preocupações, ele teve um encontro espiritual com Estevão e Abigail. E nesse encontro, Abigail o aconselhou a não se inquietar, porque ele precisava ir a Jerusalém. Então, que ele se aquietasse, porque essa viagem era necessária, né? E que se tranquilizasse, pois ele iria a Roma, não da maneira como ele havia idealizado, mas seguindo as orientações e a vontade, né, os desígnios de Deus. E que, feito isso, retornaria ao convívio dela. Quer dizer, ele voltaria, em algum momento aconteceria a morte, né? Estava perto de acontecer, então, e haveria então a união eterna entre eles em Jesus Cristo. Então, na manhã seguinte, ele acordou, né, com aquelas impressões todas e informou aos seus amigos, né, sobre a ida para Jerusalém. Então, ele precisava realmente ir a Jerusalém. Ficou então decidido que ainda permaneceria alguns dias em Corinto para se refazer, né, para recuperar forças. E depois, então, ele decidiu que faria uma viagem em etapas. Ele queria, já que ele entendeu, né, que ele ia retornar à pátria espiritual, ele queria se despedir de todas aquelas pessoas queridas, visitar as igrejas, né, aquele povo que foi tão importante para ele, né? Ele queria realmente fazer a despedida desses lugares e aquelas pessoas tão amadas por ele. Deu-se então a terceira viagem missionária de Paulo de Tarso. E ao chegar em Jerusalém, né, já então, após a leitura da carta de Tiago, logo que ele chegou a Jerusalém, ele foi para a casa de Minasson, um emissário de Tiago. E Tiago e Paulo se encontrariam lá, não na igreja do caminho, né? Tiago achou mais conveniente os dois se encontrarem sem que eles soubessem que ele já havia chegado, né? Para poderem conversar e discutir as estratégias, né? E então Tiago e Paulo se encontrariam a sós, né, antes que ele comparecesse diante do Sinédrio. E quando chegou em Jerusalém, ao admirar aquela paisagem, né, paisagem árida, elevou o pensamento a Jesus e pediu inspiração, como ele sempre fazia. Nos momentos de impasse, de dúvida, ele se aconselhava com Jesus. Então ali terminamos o 7º capítulo e tomamos já o início do 8º capítulo, intitulado O Martírio em Jerusalém. E o 8º capítulo então começa
com ele à noite, Tiago foi ao encontro de Paulo na casa de Menasson. E Tiago contou que há mais de um ano, 2 rabinos retomaram os processos das perseguições, iniciados por Paulo no passado. Eles acharam por bem retomar aquilo. Pois eles achavam que só porque Paulo havia perdido a razão lá em Damasco, não justificava interromperem todo aquele trabalho importante de perseguição aos cristãos. E Tiago relatou a ele tudo que ele fez nesse tempo todo, né, para manter os trabalhos da igreja de Jerusalém, a Casa do Caminho. E Paulo o escutou atentamente e entendeu que era chegado o momento dele, Paulo, testemunhar seu devotamento ao Mestre. Recordou todas as atitudes terríveis, ele refletiu muito, relembrou tudo que ele fez, né? Todas aquelas atitudes que ele tomara quando ainda doutor da lei. Quantos enganos, quantas coisas erradas, quantos crimes, né? E reviu em seu íntimo a imagem desses crimes contra os cristãos. E a prisão de Simão Pedro, o banimento de João, o apedrejamento de Estevão. E percebeu então, concluiu que chegara a hora de resgatar as suas dívidas. E fizemos a pausa do estudo nessa etapa da história. A pausa, para quem tem essa edição do livro, na página 405, no segundo parágrafo. Então, nós vamos retomar o estudo no segundo parágrafo da página 405. Vamos lá. Paulo de Tarso sentiu que uma lágrima lhe apontava nos olhos sem chegar a cair. Que espécie de tortura lhe estaria reservada? Quais as determinações da autoridade religiosa que Tiago se referia com evidente interesse? Quando o companheiro de Simão fez uma pausa mais longa, o ex-rabino perguntou muito comovido: que pretendem eles de mim? O filho de Alfeu fixou nele os olhos serenos e explicou: depois de muito relutarem, os israelitas congregados em nossa igreja vão pedir-te apenas que pagues as despesas de 4 homens pobres que fizeram o voto de Nazireu, comparecendo com eles no templo durante 7 dias consecutivos, para que todo o povo possa ver que continuas bom judeu e leal ao filho de Abraão. À primeira vista, a demonstração poderá parecer pueril. Entretanto, colima, como vês, satisfazer a vaidade farisaica. Então, aqui nós temos, esse é o pedido do Sinédrio, né? Dos israelitas. E o que seria esse voto de Nazireu? O que seria um Nazireu? Não é? Nazireu é um voto de consagração a Deus. E qual o propósito? Né? O propósito, o Nazireu era alguém que se separava para um propósito divino, vivendo uma vida de santidade e pureza para Deus. Eu fui pesquisar quais eram esses votos, né, de santidade. Então, haviam restrições. Nesse voto de Nazireu havia 3 restrições. Número 1, abstinência dos produtos da videira. Não beber vinho, vinagre de vinho ou qualquer bebida fermentada e não comer uvas. Segundo, cabelo não cortado. A não utilização de navalha na cabeça como um sinal visível de consagração. Terceira restrição, pureza contra a morte.
evitar o contato com um cadáver, que era considerado um sinal de impureza. Então temos aí a curiosidade, né? Esses votos de Nazireu. Então ele teria que pagar as despesas de quatro homens pobres que fizeram o voto de Nazireu, indo com eles ao templo durante 7 dias. O ex-rabino fez um gesto muito seu quando contrariado e replicou: pensei que o sinédrio ia exigir minha morte. Tiago compreendeu quanto de repugnância transbordava de semelhante observação e objetou: bem sei que isso te repugna e, contudo, insisto para que acedas, para que concordes, não por nós propriamente, mas pela Igreja e pelos que de futuro nos hajam de secundar. Então eles queriam, na realidade, trazer Paulo para essa situação que para ele seria humilhante, Vamos ver. Isso, obtemperou Paulo com enorme desencanto, não representa nobreza alguma. Essa exigência é uma ironia profunda e visa reduzir-nos a crianças, de tão fútil que é. Não é perseguição, é humilhação. É o desejo de exibir homens conscientes como se fossem meninos volúveis e ignorantes. Tiago, porém, tomando uma atitude carinhosa que os rabinos jamais lhe surpreendera em quaisquer circunstâncias da vida, falou com extrema ternura fraternal, revelando-se ao companheiro surpreendido por outro prisma, por outro ponto de vista. Então, a forma como ele agiu, daquela forma carinhosa, foi uma forma que Paulo nunca havia visto em Tiago. Sim, Paulo, compreendo tua justa aversão. O sinédrio, com isso, pretende achincalhar nossas convicções. Sei que a tortura na praça pública te doeria menos. Entretanto, supões que isso não represente para mim uma dor de muitos anos? Olha que nós temos aqui, então, que Tiago, trazendo uma informação que surpreende, porque ele era tão judeu, ele parecia sempre tão agindo de forma, vamos dizer assim, assinando embaixo, todas aquelas coisas dos fariseus. Vamos ver. Supões que isso não represente para mim uma dor de muitos anos? Acreditarias, acaso, que minhas atitudes nascessem de um fanatismo inconsciente e criminoso? Compreendi muito cedo, desde a primeira perseguição, vamos ver qual foi a primeira perseguição, que a tarefa de harmonização da Igreja com os judeus estava mais particularmente em minhas mãos. Como sabes, o farisaísmo sempre viveu em uma exuberante ostentação de hipocrisia. Mas convenhamos também que é o partido dominante tradicional das nossas autoridades religiosas. Desde o primeiro dia tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas para conseguir alguma coisa na manutenção da Igreja do Cristo. Então, nós vemos aqui Tiago revelando, se revelando. Então, abrindo o seu coração. Fingimento? Não julgues tal. Muitas vezes o Mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da sua causa. Por isso mesmo afiançava que Deus não desejava a morte do pecador, porque é na extinção de nossos caprichos de cada dia que encontramos a escada luminosa para ascender, para subir ao infinito amor. A atenção que tenho dedicado aos judeus é gêmea do carinho que consagras aos gentios. A cada um de nós confiou Jesus uma tarefa diferente na forma, mas idêntica no fundo.
se muitas vezes tenho provocado falsas interpretações das minhas atitudes, tudo isso é mágoa para o meu espírito, habituado à simplicidade do ambiente galileu. De que vos valeria o conflito destruidor quando temos grandiosos deveres a cuidar? Importa-nos saber morrer para que nossas ideias se transmitam e floresçam nos outros. O que importa são as ideias prosseguirem, não é? As lutas pessoais, ao contrário, estiolam as melhores esperanças. Criar separações e proclamar seus prejuízos dentro da Igreja do Cristo não seria exterminar-nos a planta sagrada do Evangelho por nossas próprias mãos? A cada um de nós confiou Jesus uma tarefa diferente na forma, mas idêntica no fundo. Então, a Paulo a tarefa era uma, a ele era outra, a Simão Pedro era outra, a João era outra, mas no fundo eram todas idênticas, são todas idênticas aqui, ele falando, né? Então, trazendo esse sacrifício íntimo dele. Ele viveu desde o primeiro dia, obrigado a caminhar com os fariseus. Não foi fácil, a gente não para, né? Vendo então eles dois sempre antagonistas, sempre parecia que estavam vendo coisas diferentes, mas Tiago era mal interpretado. Deixava transparecer uma coisa que na verdade não era. E aqui ele abriu seu coração e revela, né? Como era difícil para ele fazer aquilo, mas era a tarefa dele. Ele fazia tudo para manter viva a casa do caminho. Fazia todas aquelas coisas que discordava para que não houvesse danos à obra do Cristo. Então, esse era o sacrifício dele, né? A palavra de Tiago toava imantada de bondade e sabedoria e valia por consoladora revelação. Os galileus eram muito mais sábios que qualquer dos rabinos mais cultos de Jerusalém. Ele, que chegara ao mundo religioso por intermédio de escolas famosas, que tivera sempre na mocidade a inspiração de um Gamaliel. Gamaliel era inteligentíssimo e foi seu mentor, não é? Admirava agora aqueles homens aparentemente rústicos, vindos das choupanas de pesca, que em Jerusalém alcançavam inesquecíveis vitórias intelectuais, somente porque sabiam calar quando oportuno, aliando à experiência da vida uma enorme expressão de bondade e renúncia à feição do Divino Mestre. Então não foi à toa que eles viveram lado a lado com Jesus. Eles tiveram a presença de Jesus na vida deles, trazendo nitidamente os exemplos. Ele foi realmente o mestre e eles sabiam calar quando oportuno. Então, todos esses anos, Tiago fazendo aquilo tudo que ele discordava, mas que se ele se deixasse revelar, colocaria a perder a obra do Cristo. O convertido de Damasco entreviu o filho de Alfeu por um novo prisma. Seus cabelos grisalhos, o rugoso e macilento rosto, né, enrugado, pálido, magro rosto, falavam de trabalhos árduos e incessantes. Aquele semblante comunicava, né, os trabalhos árduos e incessantes. Agora, percebia que a vida exige mais compreensão que conhecimento.
presumia conhecer o apóstolo Galileu com seu cabedal psicológico e, no entanto, chegava à conclusão de que apenas naquele instante pudera compreendê-lo no título que lhe competia. Então, agora, diante de todas essas revelações, esse abrir do coração de Tiago, só então ele pôde compreender. Quando o companheiro de Simão Pedro fez uma pausa mais longa, Paulo de Tarso contemplou-o com imensa simpatia e falou comovidamente: Vês que tens razão, mas a exigência requer dinheiro. Quanto terei de pagar pela sentença? Segregado e distante do judaísmo há muitos anos, ignoro se os cerimoniais sofreram alterações apreciáveis. Então, nós vemos aqui qual foi o pedido, né? O pedido dos israelitas. Eles vão pedir-te, disse Tiago a Paulo. Vamos voltar lá à página 405, né? No segundo, terceiro, quarto, sexto parágrafo. Depois de muito relutarem, os israelitas congregados em nossa igreja, falou Tiago, vão pedir-te apenas que pagues as despesas de 4 homens pobres que fizeram o voto de Nazireu, comparecendo com eles no templo durante 7 dias consecutivos, para que todo o povo possa ver que continuas bom judeu e leal ao filho de Abraão. Então, aqui, né, ele tem que pagar, isso custa dinheiro, ele tem que pagar para aqueles 4 homens. Então, é essa questão que ele está trazendo aqui. Então, Tiago vai esclarecer Paulo aqui. Os preceitos são os mesmos, respondeu Tiago, já que serás obrigado a te purificares com eles, e, segundo as tradições, custearás a compra de 15 ovelhas, além dos comestíveis preceituais. É um absurdo, objetou o apóstolo dos gentios. Como sabes, a autoridade religiosa exige de cada nazireu 3 animais para os serviços da consagração. Dura exigência, disse Paulo comovido. No entanto, replicou Tiago com um sorriso, nossa paz vale muito mais que isso, e além dela, somos obrigados a não comprometer o futuro do cristianismo. Então, aqui nós vemos claramente a preocupação deles é com o cristianismo. É a humilhação que ele vai passar, é irônico, é pueril, é tolo, fútil. Não importa. A preocupação é aqui com o cristianismo. Então, eles têm que agir por conta da manutenção do cristianismo. O convertido de Damasco descansou o rosto na mão direita por longo tempo, dando a perceber a amplitude de suas meditações. E acabou falando em um diapasão, em um tom que traía a sua enorme sensibilidade. Tiago, como tu mesmo, atingi hoje, um nível mais alto de compreensão da vida. Entendo melhor os teus argumentos. A existência humana é bem uma ascensão das trevas para a luz. A juventude, a presunção de autoridade, a centralização de nossa esfera pessoal acarretam muitas ilusões, laivando, manchando de sombras as coisas mais santas. Assiste-me o dever de curvar-me às exigências do judaísmo, consequentes de uma perseguição por mim próprio iniciada em outros tempos. Então, nós vemos aqui, Tiago engoliu por tantos anos, tudo que ele discordava para proteger o cristianismo. E Paulo aqui, ele foi aprendendo aos poucos. E agora ele estava preparado para enfrentar. Então ele está aqui já dizendo que
sim, se é isso que é necessário fazer, né, que se faça. Deixando o orgulho de lado, o que importa é a manutenção do cristianismo, é salvar a obra do Cristo. Deteve-se, evidenciando dificuldade para confessar-se plenamente. Tomando, porém, uma atitude mais humilde, como quem não encontra outro recurso, prosseguiu quase tímido. Quer dizer, era difícil para ele, né? Ele está nesse processo, crescendo. A transformação é um processo, né? Ele ainda está constantemente se modificando, aprendendo, né? Depois de tantos anos, de tantas igrejas fundadas, de tantos martírios, açoites, apedrejamentos, prisões, expulsões, humilhações. Depois disso tudo, ele continua aprendendo. Então ele teve aqui uma dificuldade para se confessar, né? Assim, amplamente, né? Mas está aí, ele está enfrentando, né? Essa maturidade, a maturidade espiritual. Então prosseguiu quase tímido. Nas minhas lutas, nunca me presumi vítima. Ele é um aprendiz, ele não era vítima. Considerando-me sempre como antagonista do mal. Só Jesus, em sua pureza e amor imaculados, podia alegar a condição de anjo vitimado por nossa maldade sombria. Quanto a mim, por mais que me apredejassem e ferissem, sempre julguei que era muito pouco em relação ao que me competia sofrer nos justos testemunhos. Agora, porém, Tiago, estou preocupado com um pequenino obstáculo. Como não ignoras, tenho vivido absolutamente do meu trabalho de tecelão. E presentemente não disponho de dinheiro com que possa prover as despesas em perspectiva. Seria a primeira vez que houvesse de recorrer à bolsa alheia, quando a solução do assunto depende exclusivamente de mim. Ele que sempre teve tudo, que foi poderoso como foi, agora estava aqui sem dinheiro para cumprir com aquilo que se fazia necessário cumprir. Suas palavras demonstravam um acanhamento, aliado à tristeza comumente experimentada nos dias de humilhação e de infortúnio. Ante aquela expressão de renúncia, Tiago, em um movimento de grande espontaneidade, tomou-lhe a mão e beijou-a, murmurando: Não te aflijas. Sabemos em Jerusalém da extensão de teus esforços pessoais, e não seria razoável que a Igreja se desinteressasse dessas imposições que se não justificam. Nossa instituição pagará todas as despesas. Não é pouco concordardes com o sacrifício. Então, eles estariam em parceria com ele, estariam amparando, fazendo com que fosse possível ele cumprir com aquele sacrifício, pagando as despesas. Conversaram ainda longo tempo com relação aos problemas interessantes da propaganda evangélica e, no dia seguinte, Paulo e os companheiros compareceram à igreja de Jerusalém, recebidos por Tiago, acompanhado de todos os anciãos judeus, simpatizantes do Cristo e seguidores de Moisés, congregados para ouvi-lo. A reunião começou com rigoroso cerimonial. Percebendo o ex-rabino a extensão das influências farisaicas no instituto que se destinava à sementeira luminosa do Divino Mestre. Então, ali ele já percebeu a influência farisaica na igreja. Seus companheiros, acostumados à independência do Evangelho, não conseguiam ocultar a surpresa, mas com um gesto, o convertido de Damasco fez que todos permanecessem silenciosos.
Eles ficaram apreensivos, não podiam acreditar no que eles estavam vendo, né, naquela influência tão grande dos judeus, mas Paulo fez um gesto para que eles se serenassem, né, que ficassem quietos. Convidado a explicar-se, o ex-rabino leu um longo relatório de suas atividades com os gentios, havendo-se com muita ponderação e inexcedível prudência. Toda cautela era pouca ali, não é? Os judeus, que, contudo, pareciam definitivamente instalados na igreja, mantendo as velhas atitudes dos mestres de Israel, pelo seu vogal Cainã, vamos ver aqui esse vogal, tem uma nota da editora para explicar o que vem a ser vogal. Vogal é um membro de uma corporação ou júri. Então, esse membro da corporação, chamado Cainã. Então, mantendo as velhas atitudes dos mestres de Israel, pelo seu membro de uma corporação, chamado Cainã, formularam ao ex-doutor conselhos e censuras. Alegaram que também eram cristãos, mas rigorosos observadores da lei antiga, que Paulo não deveria trabalhar contra a circuncisão e lhe cumpria dar ampla satisfação de seus atos. Eles sabiam de tudo que tinha havido, né, da posição de Paulo naquela questão da circuncisão, quando Tito precisou ser circuncidado, lembram, não é? Com profunda admiração dos companheiros, o ex-rabino mantinha-se calado, recebendo as objurgatórias, né, as severas censuras e repreensões com imprevista serenidade. Imprevista. Por quê? Porque todos esperavam que ele reagisse. Todos esperavam que ele estourasse, que ele explodisse, né? Mas não. Sereno. Então, pegou a todos de forma imprevista. Por fim, Cainã fez a proposta a que Tiago se referira na véspera. A fim de satisfazer a exigência do sinédrio, o tecelão de Tarso deveria purificar-se no templo, com 4 judeus paupérrimos, muito pobres, né, que haviam feito votos de nazireus, ficando o apóstolo dos gentios obrigado a custear todas as despesas. Os amigos de Paulo surpreenderam-se. Lembro que a conversa que ele teve com Tiago foi privada. Então, ninguém está sabendo, né, dessas coisas. Ele está preparado, né? Tiago o preparou. Eles combinaram tudo antes. Agora, os seus companheiros de viagem não estão sabendo. Então, se surpreenderam. Ainda mais quando viram levantar-se na assembleia preconceituosa e confessar-se pronto a atender a intimação. Eles não entenderam nada. Eles não esperavam aquela atitude de Paulo, né, diante daquela assembleia preconceituosa. O representante dos anciães discorreu ainda, pedante e demoradamente, sobre os preceitos da raça, ouvido por Paulo com beatífica paciência. Paulo estava lá entregue aos desejos deles, né? Regressando à casa de Minasson, o ex-rabino procurou informar os companheiros das razões da sua atitude. Habituados a acatar-lhe as decisões confiadamente, dispensaram-se de perguntas quizá supérfluas, mas desejavam acompanhar o apóstolo ao templo de Jerusalém para experimentarem alguma coisa da sua renúncia sincera com relação ao futuro do evangelismo. Paulo frisou a conveniência de seguir só, mas Trófimo, que ainda se demorava alguns dias em Jerusalém antes de regressar a Antioquia, insistiu e conseguiu que o apóstolo lhe aceitasse a companhia. O comparecimento de Paulo de Tarso ao templo, acompanhado de 4 irmãos de raça, em mísero estado de pobreza, a fim de com eles purificar-se e pagar-lhes as despesas do voto,
causou enorme sensação em todos os círculos do farisaísmo. A notícia se espalhou, todos queriam saber, foi um comentário só. Imaginem, Saulo, aquele Saulo, ex-rabino, hoje Paulo de Tarso, né? Enfrentando naquela situação. Acenderam-se discussões violentas e rudes. Assim que viu o ex-rabino humilhado, o Sidédrio pretendia impor sentenças novas. Eles não estavam satisfeitos, né? Eles queriam mesmo acabar com Paulo. Já não lhe bastavam as imposições anteriores. No segundo dia da santificação, o movimento popular crescera no templo em proporções assustadoras. Todos queriam assistir aquilo tudo. Ninguém queria ficar de fora, não é? Todos queriam ver o célebre doutor que enlouquecera as portas de Damasco devido ao sortilégio dos galileus. Paulo observava a efervescência do cenário em torno de sua personalidade e pedia a Jesus não lhe faltasse com as energias suficientes. No terceiro dia, à falta de outro pretexto para a condenação maior, alguns doutores alegaram que Paulo tinha o atrevimento de se fazer acompanhar aos lugares sagrados por um homem de origem grega, estranho às tradições israelitas. Trófimo nascera em Antioquia, de pais gregos, tendo vivido muitos anos em Éfeso. Entretanto, apesar do sangue que lhe corria nas veias, conhecia os preceitos do judaísmo e portava-se nos recintos consagrados ao culto com inexcedível respeito. Não é porque ele era grego que ele desrespeitava, ele sabia se portar nos ambientes respeitando a visão daquele povo. Era preciso, as autoridades, contudo, não quiseram ponderar tais particularidades. Era preciso condenar Paulo de Tarso novamente. Haviam de fazê-lo a qualquer preço. O ex-rabino percebeu a trama que se delineava e rogou ao discípulo não mais o acompanhasse ao Monte Moriá, ao templo, onde se processavam os serviços religiosos. O ódio farisaico, porém, continuava a fermentar. Na véspera do último dia da purificação judaica, quer dizer, no sexto dia, o convertido de Damasco compareceu às cerimônias com a mesma humildade. Então, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, manteve aquela postura humilde. Estavam ali buscando a purificação, fazendo tudo o que eles haviam pedido. Logo, porém, que se colocou as cerimônias Logo, porém, que se colocou em posição de orar ao lado dos companheiros, alguns exaltados o cercaram com expressões e atitudes ameaçadoras. Morte ao desertor, pedras à traição, gritou uma voz estentórica abalando o recinto. Paulo teve a impressão de que esses brados, esses gritos eram a senha para maiores violências, porque imediatamente estourou uma gritaria infernal. Alguns judeus frementes, agitados, agarraram-no pela gola da túnica e outros travaram-lhe os braços violentamente, arrastando-o para o grande pátio reservado aos movimentos do grande público, lá naquele pátio onde Estevão havia sido apedrejado. Pagarás teu crime, diziam uns. É necessário que morras. Israel se envergonha de tua presença no mundo, bradavam outros mais furiosos. O apóstolo dos gentios entregou-se sem a mínima resistência. Em um relance, considerou objetivos profundos de sua vinda a Jerusalém, concluindo que não fora convocado tão só
para a obrigação pueril, a obrigação tola de acompanhar ao templo 4 irmãos de raça, desolados na sua indigência. Cumpria-lhe afirmar, na cidade dos rabinos, a firmeza de suas convicções. Entendia agora a sutileza das circunstâncias que o conduziam ao testemunho. Agora ele estava ali, compreendendo tudo, a necessidade de ter o seu testemunho. Era chegada a hora. Primeiramente, a reconciliação e o melhor conhecimento de um companheiro como Tiago, obedecendo a uma determinação que lhe parecera quase infantil. Em seguida, o grande ensejo de provar a fé e a consagração de sua alma a Jesus Cristo. Então, eu estava ali aprendendo, né? Reconciliação, a obediência e provando a fé e a consagração de sua alma, né, a Jesus Cristo. Com enorme surpresa, tomado de profundas e dolorosas reminiscências, notou que os israelitas exaltados deixavam-no à mercê da multidão furiosa, justamente no pátio onde Estevão havia sido apedrejado 20 anos atrás. Então temos aqui uma informação muito clara que Emmanuel nos traz, 20 anos atrás. O livro, a narrativa, a história começa no ano 34. Estevão foi apedrejado no ano 35, 36, mais ou menos. Então, 20 anos, anos 55, 56. Então, esse aqui nós estamos ali, entre o ano 55 e o ano 56. Alguns populares desvairados arrebataram-no à força, prendendo-o ao tronco dos suplícios. Engolfados nas suas lembranças, o grande apóstolo mal sentia os bofetões que se lhe aplicavam. Rápido, arregimentou as mais singulares reflexões. Em Jerusalém, o Mestre Divino padecera os martírios mais dolorosos. Vejam bem, ele está aqui refletindo, né, profundamente, enquanto ele está ali sendo supliciado, né? Está lá no tronco, né? E levando bofetões. Mas estava ali, ele estava profundamente em reflexão. Em Jerusalém, o Mestre Divino padecera os martírios mais dolorosos. Ali mesmo, o generoso Gesiel se imolara por amor ao Evangelho. Sobre os golpes e chufas da população, né? Sobre os golpes e zombarias, né, do povo. Sentiu-se então envergonhado pelo suplício infligido ao irmão de Abigail, oriundo de suas próprias iniciativas. Se envergonhou ao lembrar disso. Somente agora, atado ao poste do sacrifício, compreendia a extensão do sofrimento que o fanatismo e a ignorância causavam ao mundo. Agora ele estava ali, sentindo na pele do que realmente se tratava, né, o fanatismo e a ignorância. E refletiu: o Mestre é o Salvador dos homens, e aqui padeceu pela redenção das criaturas. Estevão era seu discípulo, devotado e amoroso, e aqui experimentou igualmente os suplícios da morte. Jesus era o Filho de Deus. Gesiel era seu apóstolo. E ele? E ele, Paulo, né? Não estava ali o passado a reclamar resgates dolorosos? Não seria justo padecer muito pelo muito que martirizara os outros? Era razoável que sentisse alegria naqueles instantes amargos, não só por tomar a cruz e seguir o Mestre bem-amado, como por ter tido o ensejo, né, a oportunidade
de sofrer o que Gesiel havia experimentado com grande amargura. Ele estava vivendo, ele estava alegre por estar tendo essa oportunidade. Olha o resgate, né? Essas reflexões proporcionavam-lhe algum consolo. A consciência sentia-se mais leve. Ia dar testemunho da fé em Jerusalém, onde se encontrara com o irmão de Abigail. E, depois da morte, podia aproximar-se do seu coração generoso, falando-lhe com júbilo dos seus próprios sacrifícios. Quando ele se encontrasse com Gesiel, né? Gesiel, eu passei pelo que você passou, estou feliz, estamos aqui agora juntos, né? Que coisa, né? E com júbilo. Pedir-lhe-ia perdão e exaltaria a bondade de Deus, que o conduzira ao mesmo lugar para os resgates justos. Ele sabia que eram justos. Ele não era vítima, ele era aprendiz. Ele estava aprendendo. Alongando o olhar, entreviu a pequena porta de acesso ao pequeno aposento onde estivera com a noiva amada e seu irmão prestes a desprender-se do mundo nas agonias extremas. Lembram que quando Abigail reconheceu que Estevão era Gesiel e ficou desnorteado, então ele pediu que levassem Gesiel para aquela sala, né? E até foi questionado sobre isso. Não, podem deixar que eu vou cuidar disso, né? Mas para que ficassem ali, ele estava incrédulo naquele momento. Ele foi ali naquela sala, ele ali na situação, amarrado ao tronco, né? Ao poste e vendo aquela sala, né? A porta da sala. Parecia ainda ouvir as derradeiras palavras de Estevão, misturadas de bondade e perdão. De bondade, porque ele se dirigiu amorosamente, porque ele se mostrou feliz. Ele disse para Abigail que ele abençoava aquela união, né? Que o fato de seu algoz ser o seu noivo, ele tinha o perdão, né? Ele tinha o seu perdão. Mal não saíra de suas reminiscências quando a primeira pedrada o despertou para escutar o vozerio do povo. O grande pátio estava repleto de israelitas sanhudos, né? Terríveis, furiosos. Objurgatórias, né? Das censuras sarcásticas cortavam os ares. O espetáculo era o mesmo do dia em que Estevão partira da terra, exatamente o mesmo. Os mesmos impropérios, as fisionomias escarninhas dos verdugos, a mesma frieza implacável dos carrascos do fanatismo. O próprio Paulo não se furtava à admiração ao verificar as coincidências singulares. As primeiras pedras acertaram-lhe no peito e nos braços, ferindo-o com violência. Esta será em nome da sinagoga dos Cilícios, dizia um jovem em coro de gargalhadas. Jogava a pedra. A pedra passou sibilando e dilacerou pela primeira vez o rosto do apóstolo. Um filete de sangue começou a ensopar-lhe as vestiduras. Nem um minuto, porém, deixou de encarar os carrascos com a sua desconcertante serenidade. Como Estevão. Aliás, aquela serenidade, aquela paz de espírito que ele não conseguia compreender, que ele viu em Estevão naquele momento do martírio, que ele viu em Gamaliel, que ele viu em Abigail, quando estava morrendo, né? Aquela serenidade. Então, ele conquistou a mesma, né? Essa serenidade, todo esse trajeto, com esse aprendizado que ele teve, né?
E essa serenidade era uma coisa, essa paz era uma coisa que ele buscava desde muito pequeno. E aqui ele está pleno, né? Pleno na serenidade, apesar de todas as agressões. Trófimo e Lucas, entretanto, cientes da gravidade da situação, desde os primeiros instantes, por um amigo que presenciara a cena inicial do suplício, procuraram imediatamente o socorro das autoridades romanas. Então, Trófimo e Lucas foram lá buscar alguém. As autoridades romanas tinham que saber o que estava acontecendo. Receosos de novas complicações, não declinaram as verdadeiras condições do convertido de Damasco. Alegavam apenas tratar-se de um homem que não devia padecer nas mãos dos israelitas fanáticos e inconscientes. Eles não falaram, não disseram quem era Paulo, que aquele era o Paulo, né? Mas o ex-doutor da lei, o cidadão romano, não falaram nada. Só disseram que eles não deviam estar ali padecendo daquele martírio, né? Um tribuno militar organizou incontinenti um troço de soldados, né, uma unidade de soldados. Deixando a fortaleza, penetraram no amplo átrio com um ânimo decidido. A massa delirava num turbilhão de altercações e gritarias ensurdecedoras. 2 centuriões, obedecendo às ordens do comando, avançaram resolutos, desatando o prisioneiro e arrebatando-o à multidão que o disputava ansiosa. Abaixo o inimigo do povo! É um criminoso, é um malfeitor. Estraçalhemos o ladrão. Pairavam no ar as exclamações mais estranhas. Não encontrando rabinos de responsabilidade para os esclarecimentos imprescindíveis, o tribuno romano mandou que o acusado fosse algemado. O militar estava convencido de que se tratava de perigoso malfeitor, que de há muito se transformara em terrível pesadelo dos habitantes da província. Não encontrava outra explicação para justificar tanto ódio. Podia ser alguém realmente terrível, né? O peito contuso, o peito contundido, ferido no rosto e nos braços, o apóstolo seguiu para a Torre Antônia, escoltado pelos prepostos de César, enquanto a multidão encaldava o pequeno cortejo, bradando sem cessar: morra, morra! Ia penetrar o primeiro pátio da grande fortaleza romana quando Paulo, compreendendo afinal que não fora a Jerusalém tão só para acompanhar 4 nazireus paupérrimos ao Monte Moriá, e sim para dar um testemunho mais eloquente do Evangelho, interrogou o tribuno com humildade: permitis, porventura, que vos diga alguma coisa? Percebendo-lhes as maneiras distintas, a nobre inflexão da palavra em puro grego, ele falou em puro grego, o chefe da corte replicou muito admirado: não és tu o bandido egípcio que há algum tempo organizou a malta de ladrões que devastam estas paragens? Não sou ladrão, respondeu Paulo, parecendo uma figura estranha em vista do sangue que lhe cobriu o rosto e a túnica singela. Sou cidadão de Tarso e rogo-vos permissão para falar ao povo. O militar romano ficou boquiaberto, com tamanha distinção de gestos, e não teve outro recurso senão ceder, embora hesitante, embora receoso. Sentindo-se em um dos seus grandes momentos de testemunho, Paulo de Tarso subiu alguns degraus da escadaria enorme e começou a falar em hebraico, impressionando a multidão com a profunda serenidade e elegância do discurso. Começou explicando suas primeiras lutas, seus remorsos por haver perseguido os discípulos do Mestre Divino, historiou a viagem a Damasco, a infinita bondade de Jesus que lhe permitira a visão gloriosa, dirigindo-lhe palavras de advertência e perdão. Rico das reminiscências de Estevão, falou do erro que havia cometido em consentir
na sua morte. E aqui, neste momento, que nosso Paulo está na Torre Antônia, se dirigindo à população, nós faremos a nossa pausa do estudo, para que possamos retomar daqui o nosso próximo encontro. Vamos orar? Mestre amado, Jesus nosso Senhor, agradecemos a oportunidade de mais uma vez nos aprofundarmos nos acontecimentos daquela época, de vermos e sentirmos as reações, a verdadeira maneira de ser de Tiago, de Paulo de Tarso. Obrigada, Senhor, por tantos detalhes, por termos acesso a tantas informações que nos fazem, com certeza, compreender melhor o Teu Evangelho. Sê conosco, Senhor, nesta semana que nos separa de nosso próximo estudo e que possamos estar aqui contando sempre, Senhor, com a Tua presença. Abençoa os nossos dias, abençoa os nossos lares. Graças a Deus. Irmãos e irmãs queridas, então estaremos aqui novamente, unidos no canal Videira Espírita, se Deus quiser, na próxima semana, para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Até lá.